Quando ouvimos falar de alienígenas, a maioria de nós pensa em homenzinhos verdes. Mas quem se interessa por ufologia já ouviu falar de muitas outras raças inteligentes, como reptilianos, insetoides, pleiadianos, greys. Não há necessidade de listar todas as espécies, pois são mais de 70 delas. A triste verdade é que ainda não temos evidências conclusivas da existência de alienígenas. No entanto, as hipóteses sobre a presença de milhares, se não milhões de seres inteligentes no universo, apenas se multiplicam. Para ser sincero, até recentemente, nunca tinha ouvido falar dos Yargans. Explorando dezenas de sites e blogs na rede, li tantas coisas fantásticas sobre eles que estava prestes a rejeitar a hipótese de sua existência. Porém, olhando os fóruns ufológicos, não pude deixar de notar que tem muita gente que acredita nos Yargans. Portanto, tornou-se interessante para mim, de onde essa história criou pernas. A primeira pessoa a falar sobre os Yargans foi um engenheiro holandês, Stefan Denard, que os conheceu intimamente no verão de 1967, durante as férias com sua esposa, Miriam, e 3 filhos. Em 30 de junho, a família estava navegando no Mar do Norte em seu iate de 16 metros, quando de repente eles esbarraram em algo. Stefan pensou que era uma pedra que ele não havia notado, mas olhando para o mar, o homem não acreditou em seus olhos. Descobriu-se que o iate colidiu com algum tipo de objeto de metal prateado de forma arredondada. Tinha cerca de 15 metros de diâmetro. O dispositivo levantou-se lentamente da água e pairou meio metro acima da superfície do mar. A colisão não causou danos graves ao iate ou ao objeto. Ainda assim, os alienígenas parecem ter decidido ser educados. Uma escotilha apareceu na superfície completamente lisa do OVNI, da qual saíram 8 criaturas humanoides com cerca de 2,5 metros de altura. Para sua surpresa, Stefan ouviu os seres humanoides falando em linguagem quase humana. Suas palavras soaram um tanto artificiais, o que, no entanto, não o impediu de entender o que eles estavam falando. Denard observou os alienígenas pegarem suas ferramentas e começarem a inspecionar a nave em busca de danos. Palavras familiares deslizavam em sua fala de vez em quando, como se essa língua fosse um antigo ancestral da língua holandesa. Então um dos Yargans chamou a atenção para Stefan e perguntou se estava tudo bem com ele. À medida que a criatura falava, Denard entendia melhor sua fala, como se o próprio alienígena mudasse, tornando-a mais compreensível para os humanos. E depois de alguns minutos, o homem conseguiu entender o significado da maioria das palavras que dizia. Stefan Denard, também conhecido como Adrian Bias, seu pseudônimo, mais tarde se tornou um contatado e não apenas se encontrou muitas vezes com os Yargans, mas também visitou seu planeta natal, chamado Yarga. Ele escreveu o livro Civilizações Extraterrestres, sobre as histórias de encontros com alienígenas, onde falou detalhadamente sobre os Yargans e seu planeta natal. Yargans são humanoides altos e atarracados com membros longos e uma protuberância semelhante a uma crista no topo de suas cabeças. Ao mesmo tempo, eles têm corpos esguios, e a cabeça parece um cruzamento entre um humano e um cavalo, mas um pouco achatada. A cor da pele dos alienígenas varia de verde acinzentado a marrom escuro. Nas mãos eles têm 4 dedos longos e finos ligados por membranas. Os olhos são azuis ou castanhos, 2 vezes maiores que os dos terráqueos. As orelhas são pequenas, mas fortemente alongadas para cima. Denard descreveu os alienígenas com muita precisão, pois, segundo ele, passou 2 anos com eles, a maior parte dos quais o ufólogo viveu em seu planeta. Durante esse tempo, os Yargans explicaram a ele detalhadamente de onde vieram, como funciona sua sociedade e por que eles têm bases na Terra. O planeta natal dos Yargans é Yarga, localizado a cerca de 10 anos-luz da Terra. De acordo com Denard,
está localizado no sistema estelar Epsilon Eridani, no sistema planetário Eridani B. Se a Terra pode ser descrita como um planeta azul, então eu chamaria Iarga de planeta verde, onde reina o crepúsculo suave. Isso se deve ao fato de toda a atmosfera ali ser coberta por nuvens uniformes, semelhantes à neblina, disse Stefan. Iarga é o lar de muitas espécies diferentes de animais e uma enorme quantidade de vegetação. O planeta tem cerca de 2 vezes o tamanho da Terra, possui 2 anéis, aproximadamente como Saturno, e também possui seu próprio satélite, semelhante em tamanho à Lua. A civilização Iarga está em um nível muito mais alto de desenvolvimento tecnológico, mental e social do que o nosso. A estrutura social dos Iargans é muito semelhante à humana, assim como o modo de vida, escreveu Denard. As cidades dos Iargans parecem peculiares, são dezenas de enormes cilindros de metal com cerca de 300 metros de diâmetro e 100 metros de altura. No interior, esses edifícios são divididos em zonas com diferentes clãs, cada um com suas próprias funções. O planeta possui uma rede de transporte bem desenvolvida, todo o planeta Iarga é coberto por trilhos, ao longo dos quais os trens circulam em almofadas magnéticas. Eles se movem em alta velocidade, chegando a 1000 km por hora. Todo o planeta e seus habitantes são governados por um conselho de 4 sábios escolhidos que cuidam dos interesses e bem-estar de todos os seres vivos de Iarga. Não há dinheiro nem propriedade privada no planeta. Todos estão ocupados com seus deveres e todos recebem uma parte justa dos recursos, nem mais nem menos do que precisam objetivamente. Este sistema é regulado pelo mais detalhado conjunto de leis que nivela tudo nos mínimos detalhes. Também existem infratores, mas eles não fazem cerimônia, ou você vive de acordo com as regras, ou morre. Neste vídeo, não vou entrar em detalhes, mas pelo que foi exposto até agora, fica claro que Denard descreve Iarga em muitos detalhes, o que cria a sensação de que um sistema tão bem pensado é simplesmente impossível de inventar. Pelo que Denard escreve e conta, verifica-se que a espécie humana não é fruto da evolução, como acreditava Darwin, mas um projeto de várias civilizações extraterrestres que, infelizmente, falhou. Os Irgans e outros alienígenas mais avançados povoaram a Terra com pessoas que foram criadas especificamente para este planeta. Eles nos ajudaram desde o início, ensinando-nos habilidades básicas, linguagem e princípios de igualdade, cooperação e fraternidade. Infelizmente, seguimos o caminho errado. Apesar do desenvolvimento tecnológico, nossa sociedade está constantemente se esforçando para se atropelar e destruir seu planeta, seu lar, escreveu Stefan. Segundo o homem. Agora, a presença de Iargans e outros alienígenas na Terra diminuiu ao mínimo, embora eles continuem estudando nossa evolução e tentem, na medida do possível, influenciar decisões que levarão à evolução espiritual das pessoas. Se simplificarmos tudo o que foi dito acima, Iarga é uma versão melhorada da Terra, onde reina o comunismo. Os Iargans levaram em conta todos os erros e criaram uma civilização próspera. Se considerarmos a história de Denard desse ângulo, então parece uma ficção utópica, uma das centenas de histórias fantásticas, das quais surgiram tantas no século passado que é difícil contá-las. Morei no planeta Iarga por 2 anos e espero voltar lá em breve, disse Stefan em uma entrevista. Infelizmente, Denard nunca mais voltou para Iarga, pois morreu em 2004 na Holanda. Portanto, nunca saberemos quanta verdade havia em suas palavras.